Senta que lá vem a história. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Danilo. Eu sou a Hari. E nós somos a Família Pio no Quebec. Isso aí, galera, hoje a gente quer bater um papo, contar um pouco assim do começo, meio e fim. Faz tempo que a gente não vem aqui, né? Faz tempo. Faz tempo. É, aqui não, né? Não, aqui, né? Faz Sim, tempo que a gente não posta nada. Não dá tempo, gente. Ó, uma salva de palmas, eu admiro a galera de movimento YouTube aí, porque a gente não dá conta, viu, gente? Não dá não. Pra pôr vídeo toda semana não. Aqui em casa não dá não. A gente achou legal porque o foco desse canal é ser também um diário de bordo. A gente já falou isso. Não só a questão de passar informação ou né, compartilhar o nosso dia a dia, mas principalmente um dos focos é ser um registro para nós mesmos de tudo que a gente tem vivido. Então a gente achou legal colocar um começo, meio e fim na nossa história, que a gente não tinha feito isso, né? Sim. Então como a gente vai começar? Do começo. Quando nós pensamos em sair do país. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. Quando nós pensamos em sair do país. Quando é que foi? Quando você pensou em sair do país? Eu pensei em sair do país quando ele fez eu pensar em sair do país. Quando ele ficou buzinando na minha cabeça. O Danilo vem falando já desde quando a gente namora. Ele já teve uma experiência que ele foi para a Alemanha na Jornada Mundial da Juventude. E aí ele conheceu o país, né, foi para fora e voltou encantado, né? Então desde aquela época que ele foi, ele traz no coração essa vontade de voltar a sair do país. Depois que o nosso filho nasceu, o Francisco, isso aí veio com mais intensidade. Mas ele vai falar um pouquinho mais. Depois que ele nasceu em 2016, o Francisco é o mais velho, veio a vontade de dar um futuro melhor, principalmente em relação à educação, né? Porque aqui, na idade que ele está, a escola é muito boa. Mas depois, quando chega na idade do ensino médio, aí já teria que colocar numa escola particular, até no fundamental. A Hari não trabalhava nessa época que ele nasceu. Não, ela trabalhava, aí quando ele nasceu... 6 meses ele tava... A Hari é professora de dança, bailarina. Aí, experiente. Aí quando o Francisco nasceu, a gente achou melhor, a gente achou melhor dar mais atenção a ele, né? Aí depois voltaria a trabalhar, mas depois voltou a trabalhar agora, nesse ano. Sim. Agora com o Antônio já vai fazer 3 anos. Mas foi importante esse tempo que ela ficou, né? Ela ajudou muito na alfabetização, o Francisco aprendeu já bastante coisa em casa com ela, isso ajudou muito na escola agora. Mas quando ele nasceu, então a gente ficou com essa preocupação. E eu trabalhava na Vivo na época e eu fui fazer um reparo na casa de uma pessoa numa cidade vizinha e o cara me falou que ele estava indo para Portugal. Me mostrou o passaporte português, porque ele conseguiu cidadania, né? Ele era descendente direto. Ele estava indo para montar uma empresa lá de manutenção. Aí a gente conversou um pouquinho, ele falou da experiência dele, eu achei isso incrível, né? E voltou aquela vontade de pesquisar o assunto. Então nessa época, 2016, eu acho que isso aí já deve ter sido 2017, por aí, 17, 18. 2017 para 2018. Aí eu comecei a pesquisar Portugal. Aí o assunto não era Portugal. Em casa, com alguns amigos, não todo mundo, né? A gente não fala isso pra todo mundo porque isso é mais curiosidade. Mas eu pesquisei tudo, como tirar a documentação, como que o pessoal vai pra lá, eles vão como turista, né? 90% vai como turista, poucos têm cidadania. Então eu desanimei de Portugal por isso. Aí comecei a pesquisar outros países. Eu vi Austrália, Irlanda, Suíça e o Canadá. Aí o Canadá ganhou por quê? Na nossa pesquisa? Por causa da educação, por causa da modernidade das casas, das ruas, do local, do país. Que a gente olhava as ruas de Portugal, principalmente cidade do interior, porque a gente não tem ilusão também, né? Sim. A gente tem, assim, vontade de ir para Portugal, morar em Porto, Lisboa, mas provavelmente a gente vai morar nos arredores, né? A gente, igual a gente, assim, sim, provavelmente vai morar nos arredores. Então eu começava a ver esses arredores aí, e eu comecei a ver cidades do interior do Canadá, porque também a gente não tem ilusão de ir pro Canadá para morar em Montreal, Vancouver, Toronto. Pelo menos de início. Não, de início sem chance. Com o tempo, por que não? Que a vida estabilizar. Mas eu tinha consciência já que a gente, imigrante,
A gente vai para cobrir o buraco que o pessoal não cobre. Então, teoricamente, você vai morar afastado, você vai trabalhar com subemprego para começar. Então, essa já era a minha ideia, né? Então, quando eu pesquisava cidades do Canadá, eu via cidade pequena. Eu pesquisava cidade em Portugal, era vilarejo, cidade pequena. Nossa, a modernidade das cidades do Canadá, parece que são cidades planejadas, deixava a gente mais animado, né? São cidades mais modernas, até as pequenas. Sim. Mas o foco principal na escolha foi a questão da educação. Estudo. Os valores, a questão do foco no ensino fundamental ali, não é tanto assim conta a alfabetização, mas uma formação humana. Também tem a questão da gente ter opção, cidades um pouco maiores, né, de escolas católicas, questão da formação humana, a consciência de sociedade, valores. A gente acha isso importante. E se a gente puxa a pesquisa aí, o Canadá está sempre no topo do ranking da melhor educação do mundo, e da quantidade de pessoas alfabetizadas chega a quase 100% nas últimas pesquisas aí, da quantidade de cidadão alfabetizado no país. Então isso é importante. Então esse foi um dos porquês aí que a gente escolheu o Canadá. Então a gente ficou um pouco perdido no começo, decidiu o Canadá. Eu comecei a ver os programas, vi Express Entry, vi os programas provinciais, os PNP, vi os programas piloto, Rural do Norte, o Atlântico. E na época o canal do Filhão lá estava estourando, falando sobre o Atlântico. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado lá, acho que fazia um mês que ele tinha chegado lá quando eu comecei a acompanhar o canal. Então eu me encantei pelo Atlântico e pelas regras do programa. Me encantei no sentido assim, eu cabia dentro do programa, porque a gente não tem formação superior, a idade já tá no limite. Esse ano agora eu fiz 35, então na época eu estava com 32 para 33. Então o Atlântico era o melhor programa pra gente. 1 ano de experiência, ensino médio e uma oferta de emprego. O teste de linguagem é básico do básico, na época CLB 4, agora acho que está no CLB 5, mas na época era CLB 4. E o programa era piloto. Então eu fiquei num desespero Aí eu fui mandado embora da Vivo no final de 2019 e fiquei num desespero de entrar numa profissão que fosse a área de demanda no Canadá, que daí era marcenaria, eletricista, soldador. Só que o que eu estava com foco era de entrar em alguma empresa como marceneiro, para pegar 1 ano de experiência e aplicar para a IPP, que na época, né, era o programa do Atlântico, a IPP. Mandei currículo de marcenaria aqui e, nossa, teve um monte de ideia para tentar resolver isso aí, né? Sim. O que acabou dando certo? Um amigo meu me chamou para fazer alguns trabalhos numa empresa aqui, uma metalurgia, né, parte de serralheria. Esporádico, nada certo. Ó, vem aqui, você faz, a gente te paga. Mas não tem como trabalhar? Não é muito certeza não. Vem assim desse jeito, por enquanto é o que dá. Eu fui, fiquei sem compromisso nenhum, trabalhava, me pagava, se não tinha serviço eu não ia, mas tinha, viu? Todo dia tinha. E foi assim até que me registraram e tô lá até hoje. E olha só que engraçado, eu não estava pensando em trabalhar como soldador, aí deu certo, aí eu pedi para me registrar como soldador, né? Para eu comprovar essa experiência. E eu tinha trabalhado nessa área em 2007, 2008, depois 2011. Aí eu mudei completamente de área, foi quando eu fui para Vivo, fiquei bastante tempo. E depois voltei agora, mas eu estava lutando mesmo para entrar na marcenaria. Porque na área do Atlântico lá tinha muita vaga na área de marceneiro, móvel planejado, e também para marcenaria de casa, carpintaria. Quando eu me surgiu essa oportunidade de soldador, que praticamente não foi uma coisa que eu procurei, mas aí quando surgiu a oportunidade, a gente conversou lá com a empresa, me registraram como soldador, então já estava com a carta na manga, né? Sim. Solda estava em demanda, foi beleza. Só preciso juntar experiência agora, melhorar meu trabalho, né? Para poder também ter vídeo, foto do que eu fazia. E ver agora o que eu vou fazer. Comecei a pesquisar soldador no Atlântico. Rapaz, aí eu desanimei. Você batia lá soldador no Job Bank, filtrava pelas 4 províncias do Atlântico, aparecia 6 vagas, 5 vagas. Você viu que a demanda que era. Outro corte aqui. Então eu entrava no site do Atlântico, pesquisava lá soldador no Canadá, filtrava o Atlântico, aparecia 4, 5 vagas, 6 vagas. Aí eu comecei a pesquisar soldador no Canadá no YouTube. Achei uma entrevista de um cara chamado Nilson. Nem era sobre o Canadá a entrevista, era sobre a profissão dele, era um canal de profissões. Enfim,
Me interessou muito a história dele, achei o contato dele, conversei com ele foi muito atencioso comigo, toda gratidão a ele aí. Ele fez uma chamada de vídeo comigo, de 1 hora mais ou menos no dia à noite, e me explicou como que ele pesquisava o trabalho, como que ele tinha conseguido. Aí aquilo ali abriu meus olhos para o Quebec, porque você põe soldador no Job Bank, aparece 1000 vagas, mais de 500 dependendo do dia, é só em Quebec, o resto divide para o resto do Canadá. E o Atlântico dava 6, 10 vagas num dia bom. Então eu esqueci o Atlântico, comecei a pesquisar sobre Quebec Untet, das missões, participei de 3 missões, eu participei, não fui chamado para nenhuma entrevista. Meu currículo ficou retido para futuras oportunidades na GRIB lá de Vitória Ville, uma entrevista, uma empresa fantástica lá, mas nem para conversar me chamaram. E nisso aí fui acumulando experiência, o tempo foi passando, eu comecei a estudar francês por conta. Aí começou a acontecer os sinais aí de providência, né, amor? Sim, providência de Deus. Qual foi uma das? Eu estava estudando francês por conta. Na época do Atlântico, eu estudava inglês. Eu estudei aí alguns meses. Por conta? Por conta, só que eu tinha um amigo que é praticamente fluente em francês. Ele precisou para o mestrado, doutorado dele, ele fez teste de proficiência em inglês. Em inglês. Então eu conversei com ele e se dispôs a me dar aula particular. Não cobrava nada. Só que o cara é fluente, tava me ajudando muito. Aí quando eu virei pro francês, eu não tinha nenhum amigo que falava francês, então eu comecei a estudar por conta. Estudei alguns meses e eu vi que parece que não tava patinando. Aí eu comecei a conversar com a Rara, eu falei, nossa, eu precisava pagar um professor, vai ter que dar um jeito de pagar, eu preciso fazer um curso, porque senão não vai sair do lugar, eu já tava desanimado. E não tinha dinheiro, comecei a ver valor, vi aplicativos, não tava rendendo, o dinheiro não dava para pagar isso. Aí pesquisando, naquelas semanas ali dessa conversa nossa, apareceu um concurso de bolsas para estudar francês do escritório do Quebec Internacional em São Paulo, promovendo esse concurso. Era 30 vagas só, não sei quantas inscrições teve, mas foi bastante. Eu sei que eu fui selecionado. Aí eles dividiram os 30 selecionados entre a École Québec e a Aliança Francesa. Eu caí na École Québec, foi um curso muito bom, foram praticamente 3 meses de curso, intensivo, de segunda a sexta, das 7h30 às 10 da noite, com 10 minutos de intervalo. A gente fez o A1 e o A2 foi com uma professora nativa, foi muito bom curso, não tenho o que reclamar, isso me ajudou muito. E a providência, porque naqueles dias estava falando que precisava fazer um curso, não tinha dinheiro, apareceu a bolsa. Sim. É providência, porque quando eu fui contratado agora pela Mitutec, agora em fevereiro que eu assinei o contrato, quando o advogado pediu a documentação, o que ele pediu? Um comprovante de linguagem, de um curso que eu tivesse feito, ou de algum teste que eu tivesse feito. E se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria nenhum papel para dar para ele. Que poderia ser um empecilho. Se você pegar as regras para pedir o CAC, para pedir o EIMT, que é essa fase que a gente está agora, é quando a província do Quebec analisa a minha pessoa e a empresa que está querendo me contratar para ver se está batendo tudo, né? A minha experiência, se a empresa é real, enfim. Nesse momento do processo não é exigido o teste de linguagem. Só que me foi pedido uma comprovação e para algumas outras pessoas que eu fiquei sabendo me foi pedido. Então se você pesquisar no site do governo do Quebec, você não vai achar essa informação, nem no governo federal do Canadá. Só que tem acontecido aí o pessoal pedir algum comprovante de linguagem. Então tá essa confusão aí hoje. Se você vê no site do governo, não pede, mas no dia a dia, nos acontecimentos aí, o pessoal tá pedindo. Pra mim pediu. E se eu não tivesse feito, eu não teria, né? Se atrapalhar ou não, não sei. Mas foi providência. Graças a Deus, né? Porque foi a providência de Deus mais uma vez na nossa vida. No intervalo aí de menos de um ano, eu mandei mais de 800 currículos. Sim. Só no e-mail. Fora LinkedIn, que eu mandei para todo lado, adicionava, mandava mensagem. E fora Facebook, que eu também, aquele Job Lico, o Emploi Quebec, que é um site do governo do Quebec, mandei para tudo. Nossa, mandei mais de 1000 currículos. Eu consegui uma entrevista numa empresa em Ville de Quebec em agosto do ano passado, antes da missão de outubro, foi a última que eu participei, missão do Quebec Untet. Em agosto eu fiz essa entrevista com a Energitech Laser, mas eu não me senti bem. A primeira entrevista foi com o dono da empresa, e eu vi que era muita área de inox, alumínio, e eu não trabalho com isso, minha experiência não é essa. Aí na segunda entrevista, que foi com o advogado de imigração dele, eu fui dispensado. Então até nisso a gente vê providência, porque nessa empresa de agora, o dono conversou comigo na primeira semana de dezembro, e eu dei uma pesquisada na empresa.
o material que eles trabalham, a solda que eles utilizam já tem tudo a ver com a experiência que eu tenho, que eu trabalho. Na entrevista ele falou pra mim assim, eu preciso que você me mande vídeos e fotos do seu trabalho para eu dar uma analisada, para poder nivelar, para ver o salário que eu vou te oferecer e para ver o nível que você tá, se você tá abaixo ou acima dos meus soldadores. Aí ele falou assim, se você estiver abaixo, não tem problema, chegando aqui a gente vai dar qualificação, vai dar curso para você alcançar o nível deles. A gente vê a providência de Deus no curso que ele ganhou, né, em francês, no trabalho, né, a primeira empresa não deu certo, fez entrevista. O Nilson, que ampliou a visão, né, pro lado do Canadá, perdeu o seu tempo ali para falar com o Danilo, para fazer a videochamada. Então, tudo isso é providência de Deus na nossa vida. A gente olha e enxerga isso como uma providência de Deus. E não dar certo numa empresa e dê certo, né, que deu certo agora nesta, também é providência, porque Deus conhece a capacidade, Deus conhece aquilo que Ele sabe. Deus conhece tudo, né? Ele sabe aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, e sabe aquilo que a gente não conseguiria ou que atrapalharia, né? Então Deus vai tomando os seus caminhos e vai nos direcionando. Aí a gente, antes de ser contratado então, fez essa entrevista com a Energitec em agosto, aí teve a missão em outubro, que foi a missão América Latina, teve mais de 400 mil inscrições, acho que era 33 vagas de soldador que tinha. Não tinha 33 empresas, mas as empresas somando as vagas, acho que 30 ou 33 vagas. Não fui chamado para nenhuma. No final de outubro a gente desanimou, né? Antes dessa empresa que deu certo agora, né? A gente botou um ponto final. Desanimou. A gente conversou, eu e ela, falou, já que não tá dando certo, porque, gente, é 1 ano de Portugal, pesquisando Portugal, 1 ano Atlântico, foi 1 ano Quebec. Já tava indo para 3 anos. Estudei inglês, parei, comecei francês. E nada. Não tá virando nada. Currículo pra todo lado. Mandando currículo todo dia, mandava 10 currículos por dia. Mandou currículo, mandei. Nada. Fiz entrevista, bateu na trave, nada. Aí fui pra missão, falei, nossa, agora vai, nada. Aí desanimou. O e-mail vibrava ali na Jatumba, né? Ixi, era e-mail todo o dia inteiro olhando meu e-mail. Nada. Falamos, chega, agora nós vamos então viver aqui, né? Não tá dando nada certo, nosso filho não tá crescendo, nós vamos tomar um rumo, né? Precisa melhorar a casa, precisa trocar de carro. Precisamos. A gente foi, trocou de carro, tinha um Golzinho em 2002. A gente gostava dele, né? Lógico. Era um ótimo carro, mas aí fogo no nariz. Nosso primeiro carro. Passou a ficha no estacionamento, aprovou, pronto, ferrou. Vendemos o Gol, compramos um carro, financiamos. Aí tem uma laje aqui em cima que sai no nosso quarto, tinha uma janela, quebramos a janela, fizemos uma porta de vidro, metemos um blindex lá, pusemos um piso na laje, para ser o nosso quintal, porque nossa casa não tem quintal. Colocamos um piso ali, compramos uma piscina de fibra e tomamos no nariz. Isso aí foi no final de outubro, novembro. De conta até aqui, né? Vamos melhorar. Pagamos a primeira parcela do carro final de novembro. Na segunda semana de dezembro chegou uma notificação no LinkedIn, um cara pedindo para me adicionar. Aí adicionei ele, fui ver, era dono de uma empresa. Aí mandou uma mensagem pra mim numa quinta-feira. Vi teu perfil aqui, gostei, vamos fazer uma entrevista amanhã? Tem como você vir aqui? Eu falei, eu não tô aí, eu tô aqui. É que a minha localização do LinkedIn tava lá pra poder aparecer nas pesquisas. E apareceu. Aí eu falei, expliquei, tô no Brasil, mas tô precisando de uma oferta de trabalho, tentando levar minha família pro Quebec, papapá, aquele discurso já tava ensaiado, mais do que não. Beleza, eu quero fazer uma entrevista com você então, que dia você pode? Falou, eu posso na terça-feira. Então na terça-feira, marcamos uma entrevista na terça, teve tradutor, porque o meu francês ainda não tava pra conversar. 1 ano estudando praticamente, mas foi 3 meses com curso, né? O resto sozinho. E no final aí de outubro eu já tava desanimado, outubro, novembro, dezembro eu não tinha estudado nada, praticamente. Novembro e dezembro eu não tinha estudado nada. Aí eu peguei, fiz a entrevista na terça-feira com o dono da empresa. Ele conversou comigo como se eu tivesse contratado. Até a intérprete, depois batendo papo com ela, ela falou. Olha, o jeito que ele falou aí, ele quer você. Eu falei, então, né, já vi esse filme já. Porque na outra empresa o dono também me queria, mas na hora que chegou na advogada de imigração ele dispensou. Aí ele falou assim, você vai ter uma outra entrevista e a gente vai se falando. Isso aí foi na segunda semana de dezembro. Aí Natal, Ano Novo, primeira semana de janeiro, nada. Última semana de janeiro, nada. Na primeira semana de fevereiro, 2 meses depois, me mandou um e-mail marcando uma segunda entrevista. Marcamos, a entrevista foi com
o chefe do RH e o chefe do barracão. Muito simpático, já me falaram do salário, a carga horária, falaram tudo que quiser me ajudar, questão de alugar casa e tal. Se tinha problema ficar longe da família um tempo, explicou tudo. Ó, você vai ter uma terceira entrevista agora com a advogada de imigração para tirar suas dúvidas e tal, aí a gente vê. Falei, beleza. Isso final de fevereiro. Aí na última semana de fevereiro, né, recebi uma mensagem, ou março, não, de março, recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado, que eu tinha sido selecionado, já me mandou uma proposta de contrato de trabalho, não era contrato, uma proposta. Na proposta dizia que eu tinha sido selecionado no processo seletivo, que eles me queriam contratar e que eles iam abrir o processo para documentação da permissão de trabalho. Aí já assinei, já devolvi, dei graças a Deus, festejando, ficou feliz. Aí o advogado mandou a lista de documentos para traduzir. Eu nem passaporte tinha, porque aqui em casa as coisas são assim, né, amor? Ele perdeu o dele, tava vencido já também. O meu tinha vencido. O meu, quando eu tirei, valia por 5 anos, agora é 10, né? Eu nem sei onde tá o passaporte, perdeu. Eu tive que tirar outro passaporte, mandei. No dia... Que dia que foi? 14? 20? No dia 20 de abril. Dia 20 de abril eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha dado entrada no CAC. O advogado me mandou um e-mail, escrito mesmo assim, dizendo que tinha dado entrada no CAC no dia 20 de abril. Então começamos a contar dia 20 de abril como a entrada do CAC, são 3 meses em média. Só que daí no dia 16 de maio eu recebi um outro e-mail, nesse tinha um documento anexado, não era digitado, um documento anexado do governo do Quebec com os logos lá tudo, e tinha até um número do dossiê em cima lá, dizendo que o governo, o escritório lá, recebeu o meu pedido de CAC no dia 16 de maio. Então eu tô contando dia 16 de maio agora, ela tá contando dia 20 de abril. Eu contei dia 20, né? Eu tô na expectativa. Como lá tá dizendo, acusando, né, que o governo, que o escritório recebeu o meu pedido no dia 16, então eu tô contando dia 16 de maio. Então 16 de maio, junho, 16 de junho, 16 de julho, 16 de agosto. Segunda semana para terceira semana de agosto é a previsão para sair o CAC. Pra mim é até dia 20 de julho. 20, Só que daí ainda tem o federal, né? Depois que sair o meu CAC, aí vai ter que dar entrada no federal. Aí eu, sinceramente, eu tô meio perdido nos prazos aí. Eu tô relaxado, gente. Nossa, eu pesquisava mais, viu? Agora eu não tô pesquisando mesmo. Agora eu tô deixando o negócio correr. Nós estamos devendo uma atenção aqui, porque não tem o que fazer. Nós temos que esperar. E a gente fica ansioso, porque nesse processo, nesse passo, não tem o que fazer. Nós temos que esperar a resposta do visto, a da aprovação, né? Foi liberado. Enquanto isso, não tem o que fazer. Eu pesquisava mais antigamente, na época do Portugal, do Atlântico. Nossa, eu pesquisava, tirava tudo minhas dúvidas, mandava e-mail até pro RCC se eu tivesse uma dúvida e ninguém soubesse. Antes de mandar o e-mail, eu perguntava pra um monte de gente, mas ninguém sabia, eu mandava lá o e-mail. E ele é curioso, viu, gente? Ele vai atrás, ele busca, ele não perde tempo, não. Só que agora, não é que eu esqueci tudo, eu relaxei, não é. É que o foco agora é estudar francês, porque não adianta nada eu chegar lá com nível baixo. Do jeito que tá agora eu me viro, mas ainda eu preciso melhorar, porque eu tenho medo, porque ele já me avisou, né? Avisou assim, ele comentou que eu sou o primeiro brasileiro que ele contrata. Tem muita gente da Tunísia lá, e os quebecois. O brasileiro eu sou o primeiro. Na cidade que eu vou morar não tem brasileiro, que é La Chute. Na empresa não tem brasileiro, só tem eu lá. Então não tem pra onde eu correr, meu amigo. Então eu preciso desenvolver o francês. Então essa parte de pesquisa que eu fazia antes, que eu ficava pesquisando, li e reli aquele site do Federal e do Quebec um monte de vezes para tentar entender como é que funcionava tudo. Parei com isso aí, agora é só francês, seu intervalinho é francês, na hora do almoço é francês. Aqui em casa é francês. E fala a rádio do carro em francês, é tudo francês. Entende, a rádio do carro em francês. Eu não entendo bolufas nenhum, mas tudo bem. Então, resumindo, partindo já pro final para não ficar muito longo, que pé que tá? Porque a gente encontra com os amigos na rua, os familiares, às vezes alguém pergunta, mas eu ouvi falar que vocês vão embora pro Canadá, mas vocês não foram ainda? Mas vocês não foram? Não, nós não fomos não ainda. Não fomos, eu não sei nem quando eu vou, meu amigo, pode falar a verdade. Porque assim, tudo depende do processo. O processo é a média 3 meses do CAC, põe mais 3, 4 meses federal depois. Quando sai o meu CAC, depois que sair o meu federal, aí eu vou dar entrada no processo deles. Deles, nosso.
Porque agora tá fazendo só o meu. Família. A princípio eu ia dar entrada no deles quando saísse o meu CAC, mas aí uma conversa com o advogado lá é melhor fazer quando sair o meu. Porque pelo que eu entendi, eles estão, pela conversa que eu tive com o advogado, eles estão querendo fazer isso aí para que o meu saia mais rápido, né? Não demora mais. E como a gente já falou outras vezes aí, o plano já era eu ir sozinho mesmo, então não vai mudar nossos planos. Para quem vai junto, aí atrapalharia, né? Mas como a gente já não ia mesmo, a gente vai dar entrada no meu quando o meu federal sair. A gente vai dar entrada no deles quando o meu federal sair. A nossa rotina, eu queria falar um pouco disso, a gente não combinou. Mas é interessante ver o foco que cada um tem naquilo que quer alcançar. Você é quem vai ter que fazer a coisa acontecer. Se você precisa estudar a língua, você que está querendo, né, emigrar, você precisa estudar a língua porque você ainda não tem um nível suficiente. Não é vendo vídeo de gente passeando no centro de Montreal, gente no Cusco, gente indo no Walmart, gente alugando casa. Não é assim que você vai aprender a falar francês ou inglês. Você vai ter que sentar o bumbum ali todo dia de manhã, na hora do teu almoço, à noite. Mas eu não tenho horário. Então você arruma um horário, faz a tua rotina, porque para fazer a coisa acontecer é você quem vai ter que correr atrás. Hoje eu estudo na hora do almoço. Meu almoço é 1 hora só. Então eu almoço rapidinho, às vezes eu saio 5, 10 minutos antes, porque no meu trabalho eu tenho essa liberdade aí. Meio-dia 10, meio-dia 15, eu começo a estudar, estudo até 1 hora, 1h10 e já volto para trabalhar. Fora isso, eu coloco rádio, podcast e aulas de francês e eu vou soldando, com fone de ouvido ali eu vou ouvindo, então eu fico às vezes a parte metade da manhã e metade da tarde ali, escutando ali um bate-papo, um podcast, uma rádio, alguma coisa em francês. A minha rotina de estudo é essa, todo dia. Fora isso, eu percebi que eu tava meio sedentário, né, mano? Sim, bastante. Bastante. Aí pesquisando um pouco, a gente viu que o frio, ele dá uma pegada, né, na parte da pressão arterial, coração. Sim, não quero que vai e morre, não. Então, como a gente tá com a intenção de vida longa e fazer a vida pra lá e não morrer lá logo, né? Eu vou até morrer lá, mas não agora. Não. Então eu comecei a fazer uns exercícios. Sim. A patroa aqui me animou. Então eu tô levantando 5h20, me preparo, ajeito, 6 horas eu tô na academia, vou até às 7, depois vou de bike pro trabalho. Faz 2 semanas só, né, amor? Também não vou falar que eu faz Sim, mas um ano começou, né? Mas eu comecei. Colocamos um início nisso aí, né? O que isso tem a ver com o Canadá, Danilo? Pra gente aqui tem tudo, entendeu? Por que eu tô compartilhando isso? Porque às vezes a gente planeja, a gente pesquisa, só que como a gente tá naquela fase do processo que a gente não fala pra ninguém, né? Porque não tem nada certo, a gente não sai falando pra ninguém. Então às vezes na nossa cabeça também parece que a coisa não tá acontecendo. Só que a coisa tá acontecendo. Não é porque você não assinou um contrato, uma empresa não quis você ainda, que a coisa não tá acontecendo. Se você está estudando, se você está se preparando, se a tua rotina está em função disso, a coisa já começou. 1 hora vai dar certo. Às vezes o pessoal pergunta, comenta alguma coisa em particular, eu falo, ó, esse plano aí, eu falava isso pra rádio antigamente, né? Esse plano aí, a única certeza que você tem é que vai dar certo. Você não tem a certeza de quando vai dar certo. Mas meu amigo, se você está acumulando experiência numa profissão em demanda, de preferência, né? Se você está estudando a língua, você está cada vez com mais experiência e cada vez falando melhor a língua. E mandando currículo, se apresentando, porque quem também não é visto, não é lembrado, você está mandando currículo para tudo quanto é lado, até pelo Facebook. Então 1 hora vai dar certo. Só que o que acontece? Às vezes essa hora chega, você mandou o currículo à empresa, 1 hora te chama e você ainda não está com o idioma, você ainda não está com o dinheiro igual no nosso caso, né? A gente mudou o plano no final do ano e acabou com o dinheiro que já não tinha, né? Já não tinha. A gente estava acabando com as nossas contas, a gente fez mais conta, né? Sem pensar que tudo isso ia acontecer. Aí hoje fica na choradeira que não tem dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. Realmente, a gente não tem. Como é que a gente vai? Não sei. Deus vai providenciar, nós vamos na medida do possível. Mas a culpa é de quem? Nossa. É nossa. Então, não seja culpado da coisa não dar certo. Faça o teu melhor aí, adapta a tua rotina, vê aquilo que você precisa. Como eu falei, eu preciso melhorar meu idioma, porque eu vou chegar numa região que só tem eu lá. Todo mundo vai falar francês. Não vai ter nenhum brasileiro para correr ali e me ajudar em alguma coisa. Eu vi que eu estava muito gordo, muito parado.
Então eu achei melhor me exercitar para o coração, parte cardíaca ficar melhor, né? Sim. Pra não acontecer de eu chegar lá e Dá um piripaque dar nele. um negócio lá. Imagina? Aí vai ser a história do brasileiro que não tem dinheiro pra ser trazido embora. Tem que fazer vaquinha pra poder trazer eu embora. Misericórdia. Então, tudo isso faz parte do plano. Se você tem um plano, se você tem um desejo, tudo isso faz parte. A gente quis contar nossa história, ela só começou em Portugal. Eu fui pra Alemanha, depois pesquisando Portugal, aí Atlântico, e foi parar no Quebec por causa de uma conversa com um cara. E deu certo, né? Foram 2 empresas aí que me quiseram, a segunda deu certo. Os caminhos que eu dizia que Deus tem pra nós, né? A gente não entende. Às vezes não, né? A gente sempre... Quase nunca entende, né? Não vai entender. E aí, de repente, é toda essa história que nós contamos aí pra vocês. Olha que interessante, só para encerrar minha parte aqui. Eu pesquisava Quebec, quando eu decidi por Quebec, a área de sol, eu não pesquisava Montreal. As cidades em volta de Vila de Quebec ali, eu já estava conhecendo quase tudo. As escolas, as empresas. Realmente eu estava pesquisando, gente. Tava. Só que, por que eu não queria Montreal? Primeiro, eu não gosto muito de cidade grande. Nunca morei em cidade muito grande. A Harry também não, né? Não, só Você morei morou aqui. Eu nunca mudei. Conheço cidade grande, mas não... então a gente não tem essa experiência. Você chegar num local que já não é do país, ainda numa cidade que a gente não está acostumado, então eu sempre pesquisei cidade pequena, só que fora da região da Grande Montreal. Quando eu fui pesquisar o Arrima, que se eu conseguisse uma oferta de trabalho fora da Grande Montreal, eu teria pontuação pelo Arrima. Então esse era um dos planos. Então, resumindo, eu não pesquisava Montreal. E aonde que eu arrumei emprego? A 60 km de Montreal. Uma cidade que eu nunca ouvi falar, porque eu não pesquisava aquela região ali. Eu só pesquisava pro lado de Ville de Quebec. Então, os planos de Deus, né, são diferentes dos nossos. Não adianta. A gente procura uma coisa... Olha quanta coisa a gente mirou, colocou como foco, mas depois mudou. E acabou indo para um lugar que não tinha planejado, não tinha pensado. É isso. A gente queria só fazer um resumo da nossa história, do nosso plano de migração, que a gente não tinha feito ainda. E fica o nosso abraço. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer crítica, pode mandar um alô pra gente. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curte, compartilha. Compartilhe. E se tiver vontade, corre atrás. Faz acontecer. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Ah, mas é só o marido? Sim, é ele, por ele nós estamos indo. E nós também temos que estudar, né? Eu também faço minha parte aqui, de acordo com o que dá com a minha rotina. Ele com mais pressa porque vai, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Então, corra atrás. Incentivo, se for seu esposo, se for sua mulher, sua esposa. Corra atrás. Faça acontecer. Beleza? Até mais. Fiquem com Deus, um abraço. Deus e abençoe. até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.